Fala, galera abençoada! Então hoje quero compartilhar com vocês como o Senhor mudou de dentro para fora a minha visão da frase o milagre da vida. Como hoje de fato isso tem outro sentido para mim. E eu quero que você reflita comigo nisso também. Bom, quem nunca ouviu essa frase, né? O milagre da vida, o milagre da vida. E muitas vezes, palavras e frases que a gente ouve e repete muito acabam se tornando clichês ou banais. Parece que elas perdem o sentido. Mas, em relação a essa frase, o Senhor tocou profundamente no meu coração ao me ensinar o que realmente ela significa quando eu comecei a tentar engravidar. E me fez perceber qual é o real valor que a vida tem e que de fato ela é um milagre. Toda vida é um verdadeiro milagre. Bom, o que eu quero contar é da minha experiência em relação a tentativas, né, de engravidar. Eu passei aí 2 anos tentando de fato e no meio disso aconteceu um exame, né, e foi ali que foi um divisor de águas para esse meu entendimento. Então, quando a gente está tentando há um bom tempo, né, e as coisas não acontecem, a gente faz alguns exames específicos para saber se você tem algum problema, se está tudo certo, enfim. E aí eu fiz um exame chamado controle de ovulação. Bom, basicamente esse exame consiste em 3 fases. A primeira, você vai lá, faz uma ecografia e o médico vai ver a questão dos folículos, que eles chamam, né? Que são a quantidade e as possibilidades de óvulos serem liberados naquele período fértil. 3 dias depois, você volta lá para o médico falar para você, ó, o óvulo foi liberado, ele está pronto para ser fecundado, beleza? 3 dias depois, você volta lá e o médico vai falar para você, olha, ele realmente foi liberado, então agora é só esperar para ver se ele vai fixar na parede do útero. Tem todo lá o tempo, né, que eu acho que é 15 dias depois disso, realmente você vai saber se você engravidou, se você não engravidou, enfim. Então, esse exame basicamente ele te diz assim, você está no período fértil, você tem folículos, né, tem óvulos ali a serem liberados. Você vai no outro dia, né, 3 dias ali depois, e o médico vai falar, ó, foi liberado, é só hora de tentar. Aí você vai 3 dias depois e ele diz pra você, ó, agora é esperar pra ver se deu certo a sua tentativa. E assim, tendo ali, né, a imagem, o exame, o médico falando pra você que, né, da sua parte ali, o óvulo tá ali, ele foi liberado, ele tem 24 horas para ser fecundado, é aquilo ali, ou seja, as chances de você saber que ali você pode engravidar é muito maior do que simplesmente você ir lá e fazer a sua tentativa do mês, né, e não saber, mesmo acompanhando, né, num aplicativo como eu fazia e tal, você nunca vai saber se realmente é aquele dia que deu certo, né? Se naquelas 24 horas, que tem mais esse detalhe, né? Para o nosso entendimento aqui do quão realmente a vida é um milagre, para quem não sabe dessa informação, nós temos apenas 24 horas no mês. 24 horas. Para o óvulo ser fecundado. Ou seja, é tipo a loteria. Tá entendendo? Né? Se a gente for fazer uma comparação assim, é isso. Você simplesmente não sabe, né? Se o dia que você tá ali tentando vai cair exatamente naquele dia que você liberou, que o seu corpo liberou o óvulo.
Não tem como você saber. E realmente, é 24 horas, ele tem 24 horas para fazer isso e então ele se desfaz. Que aí vem todo o processo e o ciclo, né? Nosso ciclo menstrual. Então, o que acontece? Além, né, desse fato, você não saber que dia é, você não ter ali, né, uma certeza e ficar tentando. Nesse dia em que eu fiz o exame, eu tinha essa certeza. Ali não tinha como ter dúvidas. Humanamente falando, que é esse o ponto, humanamente falando, tava tudo certo. 100% de chance, né, de dar certo naquele dia ali. Como o médico falou, ó, o óvulo tá lá. Agora é só tentar e esperar. E adivinha? Eu não engravidei. E ali, apesar de vir a minha frustração, claro, né? Tipo, nossa, era a chance mais perfeita de todas que eu já tive de conseguir. E não aconteceu. Ali o Senhor começou a falar comigo sobre isso. Sobre a vida verdadeiramente estar nas mãos dele. Sobre como realmente ele é o dono da vida. E quando ele diz, haja vida, né? Assim como foi lá sobre o mundo, haja luz. Quando ele diz, é que acontece. Você pode tentar de tudo, até mesmo, vamos lá, para pessoas que fazem, né, fertilização, por exemplo. Tá ali, já é implantado na mulher o embrião, ou seja, já fecundado, já feito, já pronto, né? O corpo não teve que fazer todo aquele procedimento, tá ali, tá pronto. E muitas vezes não acontece. Por quê? Porque o verdadeiro dono da vida é Deus. Porque de fato, você estar no período fértil, ou você estar exatamente no dia fértil, que é lá, como foi comigo a respeito do exame, não faz diferença. Se Deus determinou que aquele não é o momento, se Ele, que é soberano e sabe de todas as coisas, disser não, é não. Você pode tentar o que você quiser, você pode gastar o quanto você quiser, você pode fazer o que você quiser. Esse controle não é seu. E foi assim que eu tive que entender, né? Depois de tudo isso, o Senhor me ensinar. Ele me ensinou duas coisas, né? Nesse contexto todo. O primeiro é o verdadeiro milagre da vida. Você ter só 24 horas no mês. E inclusive de estudar e tudo mais, saber que nem todo mês você vai liberar um óvulo. Não saber, não ter a certeza do dia exato em que você está ovulando, aquelas 24 horas para você conseguir ter. Tudo isso só me provou o verdadeiro milagre que é quando você gera. Quando realmente, de fato, você engravida. E a segunda coisa que ele me ensinou nesse processo todo é que verdadeiramente não temos o controle de nada. O controle da nossa vida em todos os aspectos, inclusive desde quando ela é formada, que no caso aqui era o controle da vida, né, da criança que vai ser gerada, está nas mãos dele. Não está na nossa, não está no nosso controle. Então ali eu aprendi, realmente eu não controlo nada. A gente acha que controla alguma coisa ou a gente quer controlar alguma coisa nessa vida, mas a gente não controla. E a gente acha que é muito fácil engravidar, né? A gente não consegue ter essa dimensão de milagre, de que a vida é um verdadeiro milagre ela acontecer. Porque a gente olha
ao nosso redor e a maioria, né, dos relatos porque eu parei de tomar o anticoncepcional e engravidei no mês seguinte. Porque a pessoa foi ali na esquina e, né, lá nos carnaval da vida, nas coisas da vida lá, uma vez, era as benditas 24 horas dela e ela engravidou. Então aí isso se torna tão comum, né, tão natural em relação a você olhar essa questão do engravidar, que se torna uma coisa simples. A gente não consegue enxergar isso como um milagre, mas ainda assim é um milagre, por conta dessas circunstâncias que eu comentei, que eu trouxe aqui. Mas a verdade é que a gente só entende, só tem dimensão, só tem noção de que verdadeiramente é um milagre, ainda que pareça muito comum, quando se passa por situações como a minha, em que você começa a tentar e você não engravida no mês seguinte, que você demora, e aí você fica ali estudando, falando com Deus, enfim, né, o Senhor trazendo as revelações, e aí você passa a entender e compreender isso que eu tô falando aqui. Então, de fato, é como nós olhamos para aquilo. E até passar por tudo isso, eu via como todo mundo. Engravidar é normal. É simples, é rápido, é fácil. Não tem nada demais. Até passar por tudo isso e entender o que de fato significa a frase: o verdadeiro milagre da vida. E com isso, né, até com todas as informações, ainda que meio leigas, né, porque não sou médica, não sou nada, se eu falei alguma besteira, algum médico aqui, me desculpa, mas a lição que me vem para dividir também com vocês, além, né, da questão de não termos o controle, além dessa questão de entender que a vida é um milagre, é o quão valiosa, justamente por ser um milagre, a vida é. Então, muitas vezes, não damos valor na vida. Muitas vezes, né, por circunstâncias, por tantas coisas, por principalmente, né, vindo aí de depressão e tudo mais, as pessoas têm, né, a tentativa ou o desejo de tirar a própria vida. Mas o que eu quero deixar claro aqui também, compartilhando sobre a descoberta do milagre que é a vida, é falar para você que hoje acha que a sua vida não vale nada, que tem esse sentimento dentro de você de que ela não importa, ou de que a sua vida não tem propósito, ou que ela é um lixo, ou enfim, tantos pensamentos ruins que passam a respeito da sua vida. Compartilhando com você todas essas informações e falando com todas as letras que de fato a vida é um milagre. É esse o recado que eu quero deixar. Eu sou um milagre. Você é um milagre. Meu filho é um milagre. Cada um de nós, cada vida que foi gerada é um verdadeiro milagre. Porque para acertar aquelas 24 horas, para perceber que quem decidiu que você fosse gerado, que você fosse gerada, que você estivesse aqui hoje, Deus determinou isso. Ele escolheu te dar a vida. Ela não é um acaso, ela não é simples, ela não simplesmente aconteceu. Não, porque o controle da sua vida, o controle daquela vida que ia ser gerada naquele dia, estava nas mãos dele. E é isso que a gente precisa entender. E aí traz para nós essa questão de valor da vida, do quanto a vida é preciosa, porque foi ele que decidiu que naquele dia a sua mãe geraria você,
que naquele dia daria certo, ainda que as circunstâncias externas da sua concepção não tenha sido a mais comum, talvez, não importa. Você é um milagre, a sua vida é um milagre. E o Senhor escolheu por dar a vida a você, porque o controle estava nas mãos dele. Então eu quero que você saia desse vídeo aqui entendendo isso. O quão preciosa é a sua vida por conta de todas essas coisas. E que a partir de hoje você tenha essa outra visão, essa outra concepção a respeito do milagre da vida como o Senhor deu para mim. E então esse foi o vídeo de hoje. E eu espero que ele tenha te abençoado. E se isso aconteceu, compartilha com alguém que hoje também está precisando entender o quanto a vida dessa pessoa é valiosa, principalmente para Deus, que foi quem a gerou. Amém? Deixe seu like e comenta aqui embaixo, #o verdadeiro milagre da vida. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.